Graça e paz, amados. Eu brinquei o ano todinho, que eu fiz 50 anos no ano passado. Eu queria muita festa, mas não tinha dinheiro, então não tivesse Covid. Mas a gente fez um bolinho, justamente naquele dia que fechou tudo, né? E eu disse, não vou fazer 51, tenho direito a repetir os 50, porque os 51, os 50 veio com vírus. Brinquei o ano todo. Mas resolvi fazer meus 51, porque temos motivos para dar honra e glória em nome de Jesus, porque somos sobreviventes do primeiro ano de pandemia, não é verdade? Muitos não estão mais conosco, e que bom para aqueles que morreram com Cristo, né? Lamentável para os que morreram sem Cristo. Mas para os que morreram com Cristo, realmente teve festa no céu, apesar da tristeza dos que ficam na terra. Eu quero dizer a vocês que tem uma obra de engano no relógio dessa igreja. São 6h38 lá, mas não é verdade, são 6h30. Viu? Então, disseram que é 15 minutos, não garanto não, mas tudo bem. Vamos lá. Eu quis trazer um texto muito comum, a gente sabe até de cor, que é João 3,16, iniciar com ele, porque, não só porque é a semana que as pessoas, né, que a gente comemora o Páscoa na igreja, que comemora-se a Páscoa e no secular no domingo, não só por isso, mas é porque todos os dias nós, como cristãos, temos que comemorar a morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se não fosse pela sua morte, nós não íamos poder ressuscitar também com Ele. Amém? E João 3,16 todo mundo sabe de cor. Porque Deus, de tal maneira, que deu seu Filho, para que todo aquele não pereça, mas tenha... Mas eu sou chata, eu gosto de ler o que está antes e gosto de ler o que está depois. E o 17 é fantástico. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Não há na cruz e na ressurreição de Cristo a intenção de julgar e condenar, mas de salvar a humanidade. Todos aqueles que se voltarem para Cristo e reconhecerem como Senhor e Salvador da sua vida, vai ter o direito a ser salvo, né? Porque a todos que foi dado o direito, né, que o reconheceu e que creu na palavra, foi dado o direito de se tornar filho de Deus. E a Bíblia também nos diz que passa da morte para a vida sem entrar em juízo. Às vezes nós nos passamos com essas coisas tão simples da Bíblia, né? Eu vejo muita gente dizer, recente, eu e minha irmã conversando, nós brincamos muito, inclusive essa noite ela falou assim, pastor Jadson te ama, porque tem uma profecia aí que vai morrer um bocado de gente de hoje para amanhã, dia 30 e dia 31, vocês ouviram falar disso? Um camarada aí que falou que 30 e 31 ia morrer gente a rodo, era saindo na rua, espírito da morte ceifando. Eu falei, Gil, vai na frente. Eu vou ligar para tu. Se tu responder, eu vou. Se tu não responder nada, eu fico. Sabe por quê, amados, que nós nos angustiamos com coisas como essa ou perdemos nosso tempo? Não é que o rapaz não seja um homem de Deus, não. Ele até é, ele até pode ser. Mas ele não lê a palavra. Cavaleiro amarelo, o cavaleiro do cavalo amarelo jamais passaria no meio de uma pandemia. Nós teríamos que ter anos de paz até que ele viesse. E a gente está no meio de uma pandemia. Confusão pura. Se a Bíblia diz que nem o filho sabe o dia, você acha de fato que para alguém seria revelado? Para carne humana seria revelado algo desse tipo? E aí eu brinquei com ele hoje de manhã. Falei, minha irmã falou, pastor Jadson te ama. Vai botar Mariana para cantar, Gil para filmar e tu para orar. Vai terminar logo a família de uma vez. Mas a gente ficou brincando mesmo e era só brincadeira a respeito disso. Mas vamos voltar a esse texto, porque Deus amou o mundo. A graça é de Cristo, mas o amor foi do Senhor, de Deus, pela humanidade. Jesus veio ao mundo para revelar o amor de Deus por nós. A cruz de Cristo é o cerne
da Bíblia, da palavra, do Evangelho. Jesus, quando ele morre e ressuscita, ele não rasga só a história. Porque algumas pessoas podem dizer, eu não acredito em Deus. Mas quando você confronta em Jesus, Jesus era real, palpável, existiu, viveu, rachou a história. Tem a C, DC. Se a gente vai para o livro de história, tem antes de Cristo e depois. Se fulano de tal viveu 500, 600 anos antes de Cristo. Jesus zerou a história. Zerou os pecados da humanidade. Pagou por nós. Sofreu na cruz. Chamam a deixa eu ler o nome dele aqui, viu? Hematidrose. Falam que a doença de Jesus, hematidrose, é quando a tensão, a pressão, a angústia é tão grande que os poros se dilatam e sai sangue. É isso que a palavra de Deus nos afirma. Eu concordo com a ideia de que não tem letra inútil nem palavras necessárias na Bíblia, viu? Eu sei que a maioria dos teólogos ficam dizendo, mas não era bem isso que queria dizer. Se não era bem isso que queria dizer, Deus não tinha dito. Vamos logo pelo caminho da realidade bíblica. Se alguém tirou porque Deus quis. E se alguém botou porque Deus quis. Achou que estava botando o que ele queria e botou o que Deus quis. Achou que estava tirando o que ele queria e tirou o que Deus quis, que graça. Porque ele é soberano. Eu acredito nesse Deus que faz da forma que ele quer. Que ele quer. E a gente é que fica procurando cabelo na cabeça do outro. Não é bem assim, não é bem assado, é bem assim, sim. É desse modelinho que a Bíblia fala. Deixa só eu me situar aqui no de Lucas. Lucas 22, 41, 42 fala assim. E ele se afastou, ele chamou os discípulos para orar. Lucas 22, 42. E se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. No livro de Lucas, num colchetezinho, a gente vai achar. Então apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Tamanha era a pressão, tamanha era a tensão, tamanha era a angústia. E há quem pregue, e não quero tirar o mérito da cruz, né, gente? A cruz de Cristo, ela de fato tem todo o valor, mas não era apenas a cruz, não era apenas cravo, porque Pedro, que negou 3 vezes, também foi morto e pregado numa cruz e de cabeça para baixo. Os malfeitores que estavam lá de Jesus também foram crucificados. E a gente romanticamente, quando vê nos filmes, bater o cravo na mão de Jesus, a gente chora, a gente se acaba. Nos malfeitores também foi batido. Em Pedro também foi batido. Ele disse que não era digno de ser crucificado como o mestre, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Então qual é a diferença da cruz de Cristo? É que era um homem sem pecado que estava sendo crucificado, no meu e no seu lugar, pelos meus e pelos seus pecados, pelos pecados que já praticamos e pelos que iremos praticar, porque a gente não para de pecar. É por isso que a Bíblia nos garante que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Se as misericórdias se renovam a cada manhã, é porque eu preciso de misericórdia a cada manhã. Somos pecadores. E Jesus morre numa cruz por causa de nós. E esse é motivo de agradecer. O culto não é de gratidão? Esse é o motivo de agradecermos ao Senhor. Porque, pasme, Jesus morreu pelo assassinato. Por esse policial que foi assassinado. E morreu pelo assassino. Mas a gente quer vingança. A gente quer saber quem está certo, quem está errado. A mesma cruz que morreu pelo assassinato, que surtou, o mesmo Jesus que morreu nessa cruz, morreu pelo assassino. Pensa como pai, se eu tivesse um filho assassinado,
O mesmo Jesus que morreu pelo meu filho assassinado, morreu pelo assassino do meu filho. Quem de nós tem um amor nesse nível? Ninguém. Só Deus. Então Deus, Ele é o amor. E Jesus é a expressão viva do amor de Deus no nosso meio. E nós, gente, nós temos que ser também a expressão verdadeira do amor de Deus perante os nossos irmãos. Nós precisamos deixar de ser julgadores, nós precisamos deixar de condenar, e isso tem que começar em mim, né? O fato de estar aqui na frente não significa que eu não sou julgadora. Eu vou comigo de pé julgando, já vou repreendendo, pedindo a Jesus para ter misericórdia da língua, pedindo perdão. É para isso que existe cruz, para que nós possamos ir à cruz, pedir perdão pelos nossos pecados. Ah, mas pecado é fácil, né? Jesus já levou sobre ele nossas dores, nossos pecados, e as nossas enfermidades. Pecado é fácil porque se a gente calar a boca, ele pode ficar escondido por um tempo, né? Se eu adulterar e não contar, e o amante não contar, meu marido nunca vai saber. Se eu falar do irmão e nunca for revelado, o irmão nunca vai saber. É fácil dizer, o Senhor já levou sobre ele os meus pecados, então eu não preciso confessá-los. Mas a enfermidade, ela é visível. E Jesus também levou sobre ele as enfermidades. Então, se alguém tiver resposta, me diga por que é que a gente ainda adoece. Sabe por quê? Porque nada é automático na cruz. A cruz é para aqueles que vão até ela. A cruz é para aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. A cruz é para aqueles que creem e reconhecem que são pecadores e precisam da cruz de Cristo para que seus pecados sejam perdoados. E a cruz a gente leva pecado, dor e enfermidade. Talvez a gente ore equivocadamente, né? Porque quando eu tenho aquela dor que incomoda constante, quando eu tenho qualquer outra enfermidade, quando eu tenho um vírus, né, que tem matado tanto, eu tenho que lembrar da cruz. Eu tenho que levar para a cruz de Cristo. A questão é que nós somos pecadores. E para levar a cruz, nós temos que pedir perdão. Primeiro perdão, para depois levar a cruz. E esse benefício é o que Jesus nos deu na cruz do Calvário. Isso é fantástico. Esse é o motivo pelo qual nós temos que agradecer. Cristo é o amor personificado. E ele disse, eu vou para o Pai. Disse que ia preparar moradas. Mas ele disse que se nós crescêssemos, faríamos coisas iguais e maiores. Iguais e maiores das que ele fez. Mas para isso nós temos que crer de fato. Não é crer só de palavra, é crer de atitude. Mas nós somos tímidos, né? A gente vai orar para o enfermo e a gente fala assim, Senhor, se o Senhor quiser, né? Não sei se Deus vai querer, viu, minha irmã? Eu vou orar. Mas se Deus não quiser, a intrepidez de dizer sai dele, a gente não consegue. Mas foi para isso que Jesus morreu na cruz. Para nos dar a mesma autoridade. Para dizer aqui você não entra. Para dizer o inimigo das nossas almas, não tem lugar para dois. Onde eu chego, você sai. A cruz de Cristo foi para isso. E nós, como canal do Senhor, depois que Cristo ascende ao céu, Ele nos deixa agora como canal desse amor. Amor para com o outro, compaixão para com o outro. A mesma compaixão, o mesmo amor. Você entende que quando Jesus disse, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ele estava perdoando até mesmo quem o crucificou. Se decidisse que ele era o Filho de Deus. Sabe aquele camarada que deu vinagre como perversidade? Se arrependeu, Jesus o salvou. Sabe o que furou o lado? E que jorrou sangue e água?
Se ele se arrependeu, está perdoado. Por que é diferente comigo, com você, com o assassino, com o estuprador, com o adúltero, com seja quem for, com o perverso, com o pedófilo? Por que seria diferente conosco? Mas tem uma moeda de troca: arrependimento e perdão. Para isso, Jesus morreu e ressuscitou. E por isso, nós temos motivos para agradecer todos os dias da nossa vida. Sempre que me pedem para falar, pense numa mulher que está ali, o marido, para dizer a vocês que não dorme. Eu leio a Bíblia e digo: oh, isso aqui dá uma pregação boa, isso aqui dá uma pregação boa. Quando fala é tu, misericórdia. O pastor Jardim costuma dizer que quando não for assim mais, a gente não presta para pregar, né? Quando a gente estiver cheio de si, achando que faz. Mas dá tudo que você imaginar. Eu falo, bota o relógio para 4, eu faço o estudo até 10, 11, vou dormir para acordar 3, 4, muda tudo, Jesus muda tudo. Eu digo: não era isso não, meu Deus do céu. Ontem eu estava estudando Ruth de novo, que eu acho fantástico, né? A gratidão de Ruth pelo Deus, né? De Noemi, por ter optado pelo Deus de Noemi. E depois eu disse: gente, é a crucificação, é Cristo. A chave do Evangelho é Jesus. Porque ele viveu entre nós, sentindo as mesmas dores. Chegou a suar sangue de uma doença que é 1 em 1 milhão. Ou seja, todas as angústias, amarguras, sofrimento, chorou, sentiu, perda, morte. E às vezes nós nos colocamos como se fôssemos mais misericordiosos ou mais sofredores. Amados, se quem a gente perdeu na pandemia estava com Cristo, que maravilha! Como é bom! É que nós somos humanos mesmo, né? A gente se apega aqui às pessoas, né? E quer viver com elas como se fosse para sempre. Mas a nossa vida não se encerra aqui. A nossa vida, ela começa depois daqui. Essa vida que foi roubada no Éden, quando o pecado entrou no mundo, e não era uma árvore só, eram duas. A gente fala muito da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas tinha uma árvore lá que era a árvore da vida. Era o fruto que era comido diariamente. E foi esse fruto que foi impedido. Quando eu não era cristã, não, eu já era cristã, mas eu me converti muito rápido, e foi assim instantâneo, e aí comecei a ler a Bíblia, né? Toda, de Gênesis a Apocalipse, converter no dia e começar a ler Gênesis a Apocalipse do outro dia, né? Foi o que eu fiz. Quando chegou na parte que Jesus botou 2 anjos no jardim, eu falei: meu Deus, que pai é esse? Que botou o menino para fora de casa e botou 2 anjos para ele não voltar. É verdade, foi o que eu pensei. Eu digo: meu Deus, ele não podia fazer um menuzinho, não? Não podia ter dito: não, meu filho, né? A regra dos 3 que eu fazia com o meu, tô lhe avisando. No 3, não, foi um pecado, e pau, botou 2 anjos maiados na porta do Éden e disse: aqui não volta. Mas eu entendi uma coisa: as coisas que eu entendo na Bíblia, eu entendo, e as que eu não entendo, eu aceito. Eu digo: aceito, Senhor, porque por algum motivo tem. Depois eu fico remoendo, né, ruminando, eu digo: agora eu entendi. É que agora Adão e Eva eram maus. Tinha uma parte deles que estava contaminada, como nós até hoje somos. E precisava ser redimida. E se eles permanecessem no jardim, todos os dias eles comiam do fruto da árvore e continuariam maus. Vivos e maus. E aí Deus coloca 2 anjos na porta do Éden, não é porque ele é um pai mau, ele é porque é um Deus zeloso. Ele disse: vou mandar aí, vou fazer umas tentativas para ver se dá certo antes de mandar Jesus, mas ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele sabia que Jesus tinha que vir. E foi tentando, né? Noé, Moisés, Abraão, mas ninguém deu conta. Realmente só Jesus daria conta. E não tem outra forma de entrar na vida eterna sem ser através da morte. O problema é que nós pensamos que a nossa vida é essa, é a vida terrena. Nos perdemos no conforto, né? Meu Deus, olhar um marzão. Pensa aí, a gente de perninha cruzada, né? Já tira aquelas perninhas cruzadinhas assim, bota no Insta, né? De junto da praia. É bom demais.
O conforto do lar, meu Deus, o sofazinho confortável, é bom demais, mas não é eterno. Precisamos ser gratos pela eternidade que o Senhor nos deu, através da morte de Cristo. Ele ressuscitou e ressuscitaremos com Ele. Amém? Esse é só um recadinho de hoje, amadas. Me deram 15 minutos e o recado está dado. Mas tem um bebê. Gente, olha, esse bebê vai participar de uma situação fantástica na minha vida. Deixa eu contar rapidinho que dá tempo. Eu detestava a mulher pastora. Acho que eu já falei isso, né? Eu não. Eu fui consagrada no dia 1º de dezembro. Eu detestava a hipótese de uma mulher pastora. Não entrava na minha cabeça. Mulher pastora não entrava na minha cabeça. Nasci numa igreja que só tinha um pastor. E aí levei meu filho para consagrar em uma outra igreja. Quando cheguei lá, que era a igreja que minha irmã congregava, quem está no púlpito? Uma mulher. Hoje você me fez lembrar dessa história. E eu disse a ela, vem cá, eu vou embora. Ela não vai apresentar meu filho, não. E aí minha irmã disse, vai, miserável, porque eu já falei com ela que tu vai ficar aqui, nem que tu saia. E vá apresentar esse menino em outro lugar de novo. Mas tu vai apresentar. E eu fiquei ali quieta, subi no altar. E aquela mulher, pastora Lulusa, está de volta em feira para ser honrada. Pegou meu filho nasceu, eu disse duas coisas, ou pastor ou juiz. Né? Promotor, um negócio assim, bonito. E aí aquela mulher pegou meu filho no colo e falou assim, como é o nome dele? Eu já nem gostei do jeito que ela me perguntou, né? Já toda cismada, eu disse João Vitor. Ela falou, doutor João Vitor, esse menino nasceu para ser médico e vai ser um instrumento das mãos do Senhor. Eu olhei para ela e disse, amém, no fundo do coração para ter dor de ela. Eu tenho um filho de 25 anos, gente, nasceu residente falando medicina, médico e residente em anestesia no hospital Irmã Dulce em Salvador. E nunca saiu da minha boca, você vai ser médico. Inclusive no percurso dele ele falou, mãe, eu vou ser juiz, eu vou fazer direito para ser juiz mesmo, a senhora não gosta? E eu falei, eu gosto, mas tu não. E aí hoje, gente, primeiro dia depois da minha consagração, que eu venho dar uma palavra, essa moça pergunta se eu apresento criança. Eu falei, nunca apresentei não, vou ali no pastor. Eu falei, eu posso, pastor? Então, só debaixo das hierarquias, viu? Aí o pastor falou, pode. E aí este menino hoje vai ser apresentado por uma pastora que sou eu, depois de 25 anos. Jesus quebrou, né, a dura serradiz. Cheguei na igreja batista, só vi a mulher, pastora Gueza, pastora Isácia, pastora Jaciane. Eu falei, onde eu amarrei meu jegue? Só tinha dois pastores, pastor Jacques, pastor Eric, tinha menos pastor, né, do sexo masculino na época. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu fico num lugar desse? Fui ficando. E Jesus foi moldando, até o dia, né, que eu recebi a consagração, e hoje eu vou apresentar essa criança. Amém? Amados, estenda a mão para cá. Pai, eis aqui Hugo Samuel. Esse é parte do teu espírito que o Senhor mandou para a terra. Não existe espiritinho e espiritão. Dentro dessa criança tem o espírito da parte do Senhor. E assim como foi com Jeremias, quando o Senhor disse, antes que te formasse no ventre da tua mãe, te constituí profeta entre as nações. Eu declaro sobre a vida desta criança todas as sortes de bênção espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Marca hoje no céu, Senhor. Sela hoje o dia do encontro real de Hugo Samuel com o Senhor. Que ele venha a ser usado poderosamente como profeta na sua geração. Em nome de Jesus, nós declaramos sabedoria,
que vem dos céus. Nós declaramos uma família abençoada, uma esposa temente ao Senhor, que entenda a tua palavra, filhos abençoados, Senhor, e uma vida conforme a tua palavra, testemunhando do teu poder e da tua graça, em nome de Jesus. Amém? Botei alto, né? Eu também sei.